Imagine um menino de apenas 8 anos de idade sendo coroado rei de um dos reinos mais instáveis de seu tempo. Esse é Josias, o rei de Judá. Ele não herdou um trono glorioso, nem uma nação em ordem. Pelo contrário, o povo estava afundado na idolatria, os templos estavam tomados por imagens pagãs, e a verdadeira adoração ao Deus de Israel havia sido esquecida. Josias, filho de Amon e neto de Manassés, 2 reis que fizeram o que era mal aos olhos do Senhor. Manassés ainda se arrependeu no final. Mas mesmo assim é considerado um dos piores reis da história. Josias tinha todos os motivos para repetir os erros de seus antecessores. Mas algo nele era diferente. Algo poderoso se acendia dentro daquele garoto que, ainda jovem, tomaria uma decisão capaz de mudar o rumo de uma nação inteira. Após um reinado de 2 anos, seu pai fora assassinado por conspiradores. O próprio povo tratou de eliminar os conspiradores e restaurar a autoridade régia da linhagem davídica, colocando Josias no trono. Josias tinha 8 anos de idade nessa época. Acompanhe comigo, em 2 Reis 22, verso 1. No 8º ano do seu reinado, quando era ainda bem moço, Josias começou a adorar o Deus do seu antepassado Davi. E 4 anos mais tarde, começou a purificar a terra de Judá e a cidade de Jerusalém, destruindo os lugares pagãos de adoração, os postes da deusa Azerá e as outras imagens de pedra e de metal. Na presença dele, foram derrubados os altares do deus Baal, e ele mesmo quebrou os altares de incenso que estavam em cima deles. Quebrou também os postes da deusa Aserá e as outras imagens de pedra e de metal, os esmigalhou até virarem pó e espalhou o pó em cima das sepulturas das pessoas que tinham oferecido sacrifícios a esses ídolos. Depois queimou os ossos dos sacerdotes pagãos nos altares onde eles haviam oferecido sacrifícios. Assim, Josias purificou Judá e Jerusalém. Ele fez a mesma coisa nas cidades das tribos de Manassés, de Efraim, de Simeão e até de Naftali, e, nas ruínas ao redor daquelas cidades, ele andou por todo o país de Israel, derrubando os altares, os postes da deusa Azerá e os outros ídolos, esmigalhando-os até virarem pó e quebrando todos os altares de incenso. Depois, voltou para Jerusalém. Em meio às reformas promovidas por Josias no templo do Senhor, algo extraordinário aconteceu. Durante a restauração das estruturas sagradas, o sumo sacerdote Ilquias encontrou um objeto coberto de poeira, esquecido nas sombras do tempo, o Livro da Lei. Muitos estudiosos acreditam que esse livro era uma cópia do Deuteronômio ou uma compilação das leis mosaicas. O impacto desse achado foi profundo. Safã, o escriba do rei, levou o livro a Josias e leu seu conteúdo. As palavras ecoaram como trovões no coração do jovem rei. Era como se o próprio Deus falasse, revelando os pecados da nação, a idolatria, as injustiças e as maldições que viriam sobre Judá se nada fosse feito. Josias rasgou suas vestes, um gesto simbólico de profundo arrependimento, e imediatamente buscou orientação espiritual. Ele sabia que não podia ignorar o que havia acabado de ouvir. Então resolve consultar ao Senhor Todo-Poderoso. Para entender a gravidade da situação e buscar uma palavra do Senhor, Josias enviou uma comitiva até uma profetisa chamada Hulda. Hulda vivia em Jerusalém e era conhecida por sua sabedoria e conexão com Deus. Quando recebeu os mensageiros do rei, ela não hesitou. Trouxe uma profecia poderosa e direta. O Senhor disse que, de fato, todos os juízos escritos no livro aconteceriam. Judá seria destruída por causa de sua rebeldia. Mas havia uma exceção. Por causa da humildade de Josias, por ele ter se quebrantado ao ouvir a palavra e buscado ao Senhor com sinceridade, Deus adiaria sua ira. Josias morreria em paz e não veria a destruição com seus próprios olhos. Essa resposta foi tanto um alívio quanto uma sentença. Josias salvou sua geração, mas o destino de Judá já estava selado. Ainda assim, ele decidiu lutar até o fim por uma transformação real. Inspirado pelas palavras do Livro da Lei e pela profecia de Hulda, Josias intensificou sua reforma religiosa. Ele purificou o templo de toda e qualquer imagem pagã, derrubou os altares construídos para Baal e queimou objetos usados no culto a deuses estrangeiros.
Expulsou os prostitutos cultuais do templo e destruiu os aposentos onde as sacerdotisas teciam vestes para Azerá. Em toda Judá, Josias percorreu cidade por cidade, quebrando estátuas, esmagando ídolos e desenterrando os restos de sacerdotes pagãos para serem queimados nos próprios altares onde cometeram abominações. Até mesmo em Betel, território do antigo reino de Israel, que já havia sido conquistado pelos assírios, ele destruiu o altar erguido por Jeroboão. Josias estava determinado a restaurar a adoração pura ao Deus de seus pais, e o fez com uma paixão ardente, nunca antes vista desde os tempos de Davi. Em um dos momentos mais marcantes de sua vida, Josias convocou todo o povo de Judá e Jerusalém ao templo. Desde o mais simples até o mais nobre, todos ouviram em silêncio a leitura pública do livro da lei. Ali, em voz alta, Josias renovou a aliança entre Deus e o povo. Prometeu seguir os mandamentos, decretos e estatutos do Senhor com todo o coração e toda a alma. E o povo seguiu seu rei. Uma grande celebração foi organizada, a Páscoa. Mas não foi uma Páscoa comum. Foi a maior desde os tempos dos juízes. Sacerdotes foram purificados, levitas reorganizados e milhares de cordeiros foram sacrificados. O povo chorou, cantou, se alegrou e voltou seus corações a Deus. Aquele foi o auge do reinado de Josias, um renascimento espiritual de uma nação que havia se afastado do seu Criador. Mas o fim de Josias foi inesperado e trágico. No ano em que o faraó Neco do Egito marchava ao norte para ajudar os assírios contra a Babilônia, Josias decidiu interceptá-lo no campo de Megido. O motivo de sua intervenção ainda é debatido por estudiosos. Alguns dizem que Josias queria impedir o fortalecimento da Assíria, outros acreditam que ele interpretou a presença do Egito como uma ameaça à aliança com Babilônia. O que sabemos é que o faraó Neco tentou adverti-lo, dizendo que sua luta não era com Judá. Mas Josias, talvez tomado por um espírito guerreiro ou desejo de proteger seu povo, ignorou o aviso. Disfarçado no campo de batalha, foi ferido gravemente por flechas e morreu pouco depois. Seu corpo foi trazido de volta a Jerusalém em um cortejo fúnebre carregado de luto e dor. A Bíblia diz que todo o povo chorou por ele, e até o profeta Jeremias lamentou sua morte em cânticos. A morte de Josias marcou o fim de uma era. Nenhum rei, antes ou depois dele, se dedicou tanto ao Senhor com tanta sinceridade. Seu reinado foi um sopro de luz antes da escuridão final. Pouco tempo depois de sua morte, Judá mergulharia em corrupção novamente e cairia nas mãos dos babilônios. Mas o nome de Josias permanece como um símbolo de avivamento, arrependimento e reforma. Ele nos lembra que mesmo quando tudo parece perdido, é possível recomeçar. Basta um coração quebrantado e disposto a obedecer, porque Deus sempre honra aqueles que o buscam de verdade. Além de Jeremias e Hulda, o rei Josias também foi contemporâneo do profeta Sofonias. Josias foi mais do que um rei. Ele foi um exemplo raro de arrependimento genuíno e obediência total. Mesmo jovem, ele não se deixou influenciar pelos caminhos tortuosos de seus antecessores. Ao encontrar o livro da lei no templo, Josias não ignorou. Ele rasgou suas vestes, consultou ao Senhor por meio da profetisa Hulda e reconheceu que o povo havia se afastado de Deus. Movido por temor e fé, ele iniciou uma das maiores reformas espirituais da história de Judá. Derrubou altares pagãos, destruiu ídolos, purificou o templo, restaurou a aliança com Deus e liderou a celebração da Páscoa como nunca se via há séculos. Josias não apenas ouviu a palavra, ele viveu a palavra. Ele leu, creu, praticou e, acima de tudo, não se desviou nem para a direita nem para a esquerda. Um rei que guiou com o coração voltado para o alto. Se essa história falou com você, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo com alguém que precisa ouvir. E continue com a gente nessa jornada de fé, história e transformação.